Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RBHG11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do segmento aí de papel, do segmento de recebíveis. Ele é um fundo que foi lançado no mês 5 de 2019, é um fundo de base R$100, Rio Bravo é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo com baixa liquidez, porém uma liquidez aceitável, na minha humilde opinião, para pequenos e médios investidores. Esse fundo está negociando atualmente em média 251 mil por dia. É um fundo para investidores geral, não tem nota no site, faz parte do IFIX com 0,14% e ele conta com mais de 1.727.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,90, o que indica 10% de desconto. Então a gente observa que é um fundo que possui atualmente um patrimônio de 159 milhões e o mercado está aceitando pagar 143 milhões. Ou seja, ele é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo aí 92 e o mercado está aceitando pagar 83. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 7.400 cotistas. Aqui a gente consegue observar o quanto o fundo está negociando atualmente. Atualmente ele está a 83, mínima de 82 e máxima de 91. Ou seja, ele está orbitando ali mais próximo das suas mínimas do que das máximas. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP teórico do fundo. E o que a gente vai observar? Esse fundo aqui, ele veio ao mercado, ele veio um pouquinho antes da situação pandêmica lá de março de 2020. Então ele chegou no mercado no finalzinho de 2019. Assim que ele veio ao mercado, ele ficou no seu valor justo, só que veio a situação pandêmica e suas cotas desabam para R$69. O fundo dá uma respirada, começa a ser negociado a mais ou menos 78, passa por um outro perrengue ali a 72, começa a melhorar suas cotações próximos a 90, queda. Durante o ano de 2021 ali, ele ficou lateralizado a mais ou menos R$84. No final do ano de 2021, até mais ou menos setembro de 2022, esse fundo esboçou uma pequena recuperação, saindo de patamares de mais ou menos 84, chegando a R$90, só que, poxa, com o arrefecimento da inflação e tudo, esse fundo começa a diminuir um pouco o seu ritmo, voltando próximo a 84, próximo a 90. E aí, em 22 de dezembro agora recente, no histórico recente do fundo, ele atinge a sua mínima aí de R$82. Ele teve como mínima menos que isso? Sim. Durante esse período, por exemplo, aqui, ó, lá no mês 10 de 2021, ele chegou a atingir ali algo na faixa de 80, né? Então, agora é a mínima no último ano. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Conhece a gestora, o segmento de atuação? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro. A partir de 10 centavinhos por dia, R$2,99 por mês. Acredito que seja um valor baratinho, um valor simbólico, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado lá do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, o Leonardo, o Daniel e o Adrian. O Daniel e o Adrian se tornaram membro Rubi, então muito obrigado mesmo. E se você quiser nos apoiar também, você pode nos fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com, desde já agradeço imensamente. Esses aqui são os membros com mais de um ano de canal, então gostaria de relembrá-los, o Paulo, Neidson, José Antônio, Raul, Adali, Evani. Então todos esses membros aqui são membros que já estão conosco há mais de um ano. E aqui a Andréia Maria falou comigo, já deve fazer algum tempo, tá? Eu não tô conseguindo fazer vídeos para vocês, para os inscritos, com muita rapidez, eu dou preferência para os membros, como eu reforcei. A Andréia falou o seguinte, ótimo post. Poderia fazer análise do fundo RBHG? E parabéns pelo canal, muito obrigado, Andréia. O que a gente observa com esse fundo?
Ele começou com entregas bem fracas, tá? Bem ruins, traçando a linha dos 30. A gente vê que esse fundo fez algumas entregas baixas, nos 30, outras que não chegou nem ao patamar de 60 centavos lá em 2020. Durante o ano de 2021, o fundo começa a pegar tração, e aí as suas entregas mínimas ficaram na casa de 60 centavos, mas no final do ano o fundo começa a melhorar, com 90 centavos, acima de R$1, entregando ali próximo de 1,50. E agora, durante o ano de 2022, as entregas do fundo sempre acima de 90 centavos, chegando a patamares ali acima de 1,20 algumas, e o último dividendo anunciado aí, ó, ele ficou no patamar de 1,08. Esse fundo já passou por 2 subscrições e a última ocorreu em abril e maio de 2021. Aqui a gente vê as entregas exatas, né? Então, 1,10, 1,10, 1,15, melhorou, 1,30, 1,40, 1,30, e aí do mês 7, mês 8, começa o arrefecimento da inflação. Também impactou esse fundo, 1,23, 1,20, 1,15, e manteve as 2 últimas entregas de 1,8. Então já eu vou mostrar para vocês dentro do relatório gerencial por que esse fundo aqui não foi tão afetado pela questão do arrefecimento da inflação. Dia 29 de dezembro, esse fundo vai pagar no dia 13 de janeiro R$1,08. Na data de fechamento lá do dia 29 de dezembro, a cotação estava em R$86, o que representa um yield de 1,26. Como a cotação caiu, na data que eu estou gravando o vídeo, o yield sobe para 1,30 e ele vem com incríveis quase 17% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Um yield bem interessante, na minha humilde opinião. Nesse slide a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo, com destaque, entre aspas, negativo para o BCFF. Ele detém hoje 28% das cotas do fundo, acima de 5%. O fundo acaba assim, meio que dominando o fundo, né? Então não vejo isso aqui de forma muito positiva. O CPTS também detém ali 5,44% das cotas do fundo. E aí a gente vê vários outros institucionais que também têm posição no fundo, mas já não são em posições tão grandes assim. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, vá lá no nosso canal secundário, o canal Amudicas, e inscreva-se. Nós temos o objetivo de chegar a 1.000 inscritos, monetizar o canal. Se quiser nos ajudar, agradeço de coração. É de graça, não custa nada e você ainda ajuda o amiguinho. Nossos canais estão em outras plataformas, então se quiser também colaborar, vá lá nessas plataformas, se inscreva, siga, deixe um comentário lá que ajuda demais. Muito obrigado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vem falar o seguinte, que a distribuição de rendimentos do fundo do mês de novembro foi de 1,08, valor equivalente à remuneração de 135 do CDI. O RBH encerrou o mês com a reserva de 26 centavos. Aí ele continua, que o objetivo é manter o valor dos CRIs próximos aos parâmetros de mercado, que há vários métodos, os 2 principais são as negociações do CRI no mercado secundário e o spread em relação às taxas de juros. Aqui ele fala também, ó, que durante o mês encontraram algumas oportunidades e fizeram giros, ó. Compraram ativos, venderam ativos. O total que eles compraram de CRIs, 12 milhões e 400 e venderam 12 milhões e 400. Então praticamente só giraram a carteira. E FIIs, eles compraram 500 mil e venderam 476 mil. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Na pressa de gravar para vocês, eu acabei esquecendo as taxadas do fundo, tá? Peço desculpas. Quanto que o fundo teve de resultados aqui, ó. Então, novembro de 2022, o fundo teve como resultado 1.189.000, o total, né? Desse valor, 1.107.000 advieram dos CRIs, 27 mil apenas de correção. Como o fundo está trazendo apenas os últimos 3 meses, acredito que aqui seja o ápice da mínima que o fundo vai sofrer aí com o IPCA. Nos próximos slides aqui, os próximos meses, provavelmente o fundo já vai começar a ter um resultado bem melhor aqui no quesito de correção, tá? Os fundos imobiliários estão pagando em linha ali, ó, 53 mil nesse mês. E aí as despesas do fundo. Ele teve despesas aí com a operação de CRIs, na verdade ele gerou dinheiro. E ele teve um prejuízo com FIIs aí de 10 mil, então o resultado desses giros ocasionaram 6 mil de prejuízo. Ele teve mais resultado aí de 78 mil de renda fixa, e aí o total que ele conseguiu receber foi 1.261.000. O fundo teve como despesas totais aí de 127 mil, sendo que é 77 mil de gestão, 25 mil de administração. Aparentemente o fundo não está conseguindo oferir performance, e ele teve mais 24 mil de outras despesas, um total de 127 mil. Então vamos calcular na prática e ver o que isso está representando. Lembrando que o máximo que eu me sinto confortável é 15% aí de taxas, tá? Então, ó, 127 aqui, que eu vou arredondar para 128,
menos, vamos tirar essas despesas aqui de 24. Então vamos lá, 128 menos 24. Então o total aqui foi 104, que a gente vai multiplicar por 100 e vai dividir ali por 1.261. Então o que a gente observa? Que em novembro as despesas do fundo estão orbitando 8,24%, dentro dos 15 que seria o meu limite aí. Por que Amu, você falou lá atrás, por que esse fundo ele está se segurando, ele conseguiu entregar rendimentos aí? Pode ser que no próximos slides aqui eu tenha trazido para vocês, mas teve um mês aqui que esse fundo teve um resultado bem extraordinário, mas assim, bem fora da curva mesmo. E aí ele não distribuiu tudo que ele tinha capacidade. E aí ele foi usando essa reserva justamente para esses momentos que o mercado sofreu muito. Então ele entregou em linha, você viu que ele não teve entregas bem gigantescas, mas aí também agora ele não sofreu igual os outros fundos sofreram. Eles fizeram uma boa reserva aí nesse momento, tá? Aqui a gente vê o guidance do fundo. Guidance é o que o fundo estima entregar de rendimentos. Não é uma promessa, tá? Mas aí geralmente eles colocam máximo e mínima. Então eles pretendem entregar entre 1,30 e 1,5 e a gente vê que desde o mês de julho do ano passado o fundo está conseguindo se manter dentro da guidance, né? Já chegou a bater as bordas de cima de 1,30 e está um pouco acima das bordas de baixo aí que seria 1,5, eles estão entregando aí na faixa de 1,8. Aqui a gente vê os segmentos que esse fundo investe. Então, qual o segmento que esse fundo investe? Vamos lá. Ele tem 23%, quase 24% no setor de indústria, 16% no setor de varejo. Ele tem 15% de loteamento, que é um setor um pouco mais arriscado. Continuando, ele tem logística com 11%, incorporação 10%, que é um setor também arriscado. Aviação 7%, shopping center 3%, mineração, esporte, cotas de outros FIIs e caixa tal. Então, o que a gente vê? Mesmo a exposição a loteamentos é apenas 15%, e ainda assim, provavelmente não vai ser ativos de alto risco. Como o nome já diz, esse HG é de high grade. A própria gestora se auto-intitula fundos de médio risco para baixo risco. O LTV deles, ó, você vai ver que ele tem LTVs muito bons. O máximo de 50 a 75 é 40% do portfólio. E aí os outros 60% do portfólio vai ter um LTV aí abaixo de 50%, o que é algo muito, muito positivo. A gente vê que é um fundo que tem uma boa diversificação geográfica, com destaque dos ativos dos quais ele financia. Goiás 7%, São Paulo 39%, Paraná 15%, Minas 12%. E essas são as maiores exposições que o fundo tem aí. E aí ele, apesar de ser um HG, né, de high grade, ele tem itens high yield no seu portfólio. Ele tem 41% de high grade, 33% de high yield, 14% de middle risk. Então, se a gente quiser, né, puxar isso aqui para cá, é um fundo que está mais do... que é como se fosse assim, ó, high grade, middle risk e high yield. Os níveis mais arriscados, né? Então, esse fundo, o médio seria aqui, né? Então, ele não é 100% middle risk, mas ele também não é high grade. Então, ele estaria no meio dos dois aqui, né? Pelas suas composições. Nesse slide, a gente vê as exposições do fundo. Então, a Latam aí, ó, 7% dos devedores. A Ober, mais 6%. Copagril, Cataguases, BRDU Urbanismo. Então, a gente vê o seguinte, que o fundo é bem pulverizado e os ativos com maior exposição estão dentro do máximo que eu me sentiria confortável de estar me expondo hoje. Tem alguns ativos que eu me exponho que quebra essa regra? Sim. Mas hoje, além dos 10%, que é a regra da CVM, em termos de exposição a cada devedor, né, na verdade, a cada tranche, eu hoje sou exigente para estar na faixa de 7 e 8. Lógico que isso aqui eu vou exigir de ativos mais seguros, né? Se o ativo é mais arriscado, infelizmente isso aqui não se cumpre tanto, né? Mas isso aqui é um ponto muito positivo aí do portfólio do fundo. Aqui a gente consegue ver aquele mesmo gráfico lá com mais exatidão, ó. Então a Latam 7%, a Ober 6%, Copagril com mais 5,8%. A gente vê que é um fundo que tem indexação IPCA, CDI no seu portfólio, tem até IGPM também, né? Então, bem interessante. Em continuação aqui a gente vê o resto do portfólio do fundo, e ainda assim com pulverização, né, percentuais bem pequenos. A gente vê quais ativos ele investe em fundos imobiliários. Ele do GCRI, ele tem 1,5% do seu PL no GCRI. Ele tem uma PTO também, todos com percentuais aqui, ó, bem pequenininhos. Eu achei interessante esse tipo de situação. Ele tem alguns ativos da própria casa, normal, ainda mais com essas exposições pequenas, né? Ele tem o RBRF, o RBFF e o RBHY, né? Ele tem um total de 39 CRIs,
um duration de 3,8 e um LTV médio da carteira de 45%, algo bem interessante na minha humilde opinião. E apesar de eu não ser cotista desse fundo, tá? Isso me incomoda um pouco, ele tem uma posição grande em dinheiro parado em caixa aí, ó, de 6,8%, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBHG são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Amudicas, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Obrigado a vocês que colaboram. Vá também nas outras plataformas e siga, se inscreva, deixe um comentário para ajudar. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado Amudicas, Amuinvest e Amufiagro estão presentes nessas outras plataformas. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que é que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você conhece esse fundo? Você tem cotas dele? Você conhece a gestora? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. A minha posição em relação ao fundo é neutra, nem é positiva nem negativa. Vi vários pontos até interessantes aí e acho que é um fundo, assim, dentro desse critério de middle risk, é um fundo totalmente aceitável. Eu não tenho esse ativo e não tenho interesse de ter, mas esse meu ponto de vista não significa que o ativo seja ruim e nem que isso é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho, torne-se membro. Muito obrigado aos membros atuais aí, ó, o Adrian, o Daniel e o Leonardo. E obrigado aos membros que estão conosco há mais de um ano. Se você também gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a vocês que colaboram. Andréia, desculpa pela demora para trazer o vídeo. Espero que tenha ficado agradável, tenha ajudado de alguma forma, né? Que tenha trazido algum conhecimento agregado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!